O Luzga perguntou, o que seria do Luffy sem a Akuma no Mi dele? A gente tem que imaginar, basicamente, que o Luffy percorreria um caminho muito mais complicado sem a sua Akuma no Mi. Quando ele come a Gomu Gomu no Mi no primeiro capítulo, isso já muda completamente o destino do Luffy. Não somente é o capítulo que ele acha a paixão dele por se tornar um pirata, seguindo Shanks, como também é o capítulo que ele adquire a habilidade que vai poder torná-lo capaz. Mas a pergunta eu acho que no fundo é essa. Luffy, sem a Gomu Gomu no Mi, seria capaz de se tornar o rei dos piratas? Se a gente for comparar, os personagens de One Piece mais fortes sem a Akuma no Mi geralmente já tem uma habilidade natural absurda, ou são espadachins de habilidade extraordinária, ou até tem um domínio absoluto do Haki. Eu imagino que Luffy, neto de Garp, tem toda a capacidade para chegar nesse nível sem a fruta, mas ele teria que ter um treinamento específico e ele ia ter que dominar o Haki. Se ele sai, como ele saiu no capítulo 1, e segue o mesmo trajeto, só que poderoso e sem a Akuma no Mi, acho que ele tem uma dificuldade muito grande de derrotar o Enel. A gente sabe que o Luffy consegue derrotar o Enel porque a borracha é basicamente uma substância que não carrega eletricidade, então um inimigo natural do Enel. Agora, o Enel, Logia, o Luffy sem saber Haki naquela altura, não teria como ele ganhar, seria o fim do sonho do Luffy. Então eu acredito que o Luffy teria potencial para ser tão forte quanto o Garp, que não tem a Akuma no Mi, mas eu acho que para ele chegar lá ia ser muito mais difícil, aliás, para mim ia ser impossível. Ia ter eventualmente uma Logia, seja o Smoker ou quem fosse, que ia acabar pegando ele e não ia ter mais jeito. Mas a gente tem que pensar também que todo o treinamento dele seria diferente. O Luffy sempre se focou na sua Akuma no Mi, como melhorar ela, nessa habilidade de combate, e ele poderia estar focando em outra coisa. Vai que o Luffy se torna um espadachim, vai que o Luffy se torna um hiper lutador marcial. Tem outras maneiras dele compensar essa fraqueza ou essa falta de poder. Então eu acho isso. Se ele conseguisse achar uma outra especialização, ele poderia chegar nas alturas ápice que ele tá chegando agora, mas sem a fruta ia ser tudo muito mais difícil. Essa é uma jornada completamente diferente. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, e eu sou o Derek. E hoje a gente vai trazer pra vocês uma respostinha de palha, suave, relaxado. Vocês já sabem como é que é o esquema. Então, gente, por favor, dá essa moral. Clica aqui no sininho, dá um slap no like, olha como é que esse foi sutil e delicado pra vocês não repararem na luz. Acho que agora já foi, né? Então chega aí, vamos falar de Insama, vamos falar de Barba Negra, vamos falar de Shanks, vamos falar de coisas legais. Mas com calma, relaxado, porque antes vem a vinheta. O Jeff West 94 perguntou: se uma Akuma no Mi for dividida ao meio e duas pessoas comerem, o que acha que aconteceria? Cara, isso é bem interessante, né? A gente viu, por exemplo, o ritual da galera da CP9 comendo a Akuma no Mi, o Kako e a Califa, e eles comeram todos educadinhos lá, garfo e faca, apesar de acharem um gosto horrível. Agora, imagina que eles estão na mesma situação dividindo uma Akuma no Mi. Os dois cortaram uma fatia para cada. Eu acho que quem ingerir a Akuma no Mi, assim, realmente mastigar e obter os nutrientes primeiro da Akuma no Mi, eu acho que essa pessoa vai ganhar um poder. Como parece uma coisa assim quase que instantânea, eu imagino que não tem que passar por um processo digestivo, entrar no seu sangue, é assim, comeu, pegou. Então acho que as primeiras mastigadas iam decidir, ia ser tipo uma corrida. Porque no momento que um comeu, o outro já não tem mais capacidade de obter esse poder. Esse demônio, né, que é meio que a alegoria que usam pro poder da fruta, ele vai estar nos dois lugares, mas o lugar que se confirmar primeiro é o que vai estar 100%. Uma coisa louca assim, abstrata, né? Mas é basicamente como funciona, na minha opinião. O famoso, quem comer primeiro leva. Soares ZP perguntou: Insama ou Barba Negra, a última luta? Cara, essa foi uma pergunta muito boa. Eu tinha uma resposta toda feita na minha cabeça, mas eu conversando com a galera da OPEX, inclusive, chequem as lives deles de segunda e essa sexta às 6 horas, vou estar ao vivo lá no Pauta Secreta 1007, do capítulo 1007 de One Piece. Então, se vocês puderem estar lá, ia ser o bicho. Mas fora esse mini jabá, a minha resposta original era o seguinte: eu sempre acreditei que o Barba Negra ia ser o vilão final, porque o Barba Negra é o antagonista que acompanha o Luffy desde o início, se eu for pensar bem. Foi Ilha de Drum, depois foi no arco de Jaya, depois, claro, o confronto dele contra o Ace, porque ele ia pegar o Luffy e acabou pegando o Ace por uma questão de conveniência, e o ápice da vilania, ele matando o Barba Branca em Marineford. O Barba Negra sempre esteve lá. E pela vontade dos D, né, por ser Marshall D. Teach, por se opor a Luffy, por ser esse cara que matou o Ace, eu sempre imaginei que ele é o principal obstáculo para o sonho do Luffy, que é se tornar rei dos piratas. Agora, quem é Insama? Acredito que Insama, pela representação do Trono Vazio, pela representação do Gorosei, ele represente a estrutura tirânica do governo mundial,
realmente ele representa quem escondeu o que aconteceu no século perdido, ele representa quem mandou apagar o Hara da história e do mapa. Eu acho que ele representa toda a tirania desse governo. Só que o sonho do Luffy não é salvar todas as pessoas, não é que exista uma reorganização política em One Piece, não é nada disso. O sonho do Luffy é se tornar rei dos piratas. E o Insama, eu acho que não impede ninguém de se tornar rei dos piratas, tanto que o Roger se tornou. Claro que ele vai dificultar, mas não é o objetivo principal dele. Então, na minha cabeça, o Insama não seria a luta final, porque você pensa que a luta final é contra o vilão final. Mas a galera do OPEX me lembrou do que, quando o Roger chega no One Piece, no capítulo 967, ele ri, né? Dá essa impressão de que ele chegou cedo demais. Então, aparentemente, tem ali uma coisa além do One Piece. Então, é muito possível que Luffy derrote Barba Negra, digamos assim, e chegue ao One Piece, mas aí depois tem a ameaça do governo mundial, e aí o Luffy tem que lidar finalmente com o Insama e companhia. Eu não gosto pessoalmente muito dessa resolução, eu preferiria que One Piece terminasse achando One Piece e tudo mais, mas eu reconheço que tem evidências fortes que indicam o contrário, de que One Piece não vai ser o final de One Piece, vai ser um pedaço de um quebra-cabeça que ainda vai ser completo. Então, pra mim é isso, é cronológico. Se One Piece for acabar com One Piece, luta final, Barba Negra. Se for acabar derrotando o governo mundial, luta final, Insama. Apesar de que eu não gosto muito porque Insama é um vilão que foi introduzido no terço final de One Piece, capítulo 903. E eu acho que você ter um antagonista principal introduzido tão no final assim, eu acho que me desanima um pouco, mas pode ser feito super bem, né? Vamos ver. Se tem uma pessoa que tem moral comigo é o Oda, faça o que quiser, entre na minha casa, vacine minha família, já sabe o esquema. O Ailton Luiz perguntou: como o Sanji irá se tornar o mais temido do bando? Cara, o Sanji ele pode, por exemplo, pintar o cabelo de verde, cortar ali um olho, pegar 3 espadas, botar uma na boca, partir pra cima e falar, agora eu sou o Zorão. E assim ele vai se tornar o mais temível do bando. É meme, é zoeira, calma, é meme, tô zoando. Eu acho que o Sanji nunca vai se tornar o mais temível do bando, porque o papel do Sanji não é se tornar o mais temível do bando. Ele falou, naquele momento de desespero, né, com o Kuma ameaçando a vida do capitão, o Zoro ali, ele ia ser o cara que a marinha mais ia temer, que ia dar mais trabalho pra marinha. E se você pensar bem, o Sanji de fato é um cara que tem uma recompensa invejável, já teve aquela questão do Only Alive, ele é um cara que dá um trabalho pra marinha. Mas justamente porque o Sanji transita entre 3 gêneros de maneira muito simples, né, que é o gênero da ação, o gênero da comédia e o gênero do drama, eu acho que muitas vezes o Oda prefere usar ele em outros gêneros, na comédia e no drama, e não na ação, porque o Zoro, por exemplo, que é muito mais um personagem fechado com ação e comédia, e um pouco menos com drama, ele precisa mais do combate e o Sanji é usado em outros lugares. Então, na minha opinião, o Sanji nunca vai ser o mais temido do bando, mas sempre vai ser um dos mais importantes, um dos mais vitais, para toda a logística de One Piece, pro roteiro. E claro, agora, em um ano, eu acho que vai ser um momento que ele vai relembrar a gente como ele é realmente forte. Ele já tancou o King e agora tem indício de que ele vai lutar contra as calamidades. Se você está vendo esse vídeo no futuro e já rolou, manda um beijo, dá um like. Mas se não rolou ainda, se a gente está aqui no presente, eu posso falar apenas isso para vocês. Sanji vai solar e vai ser o bicho. Freitas B _ Arthur perguntou: existe um motivo evolucional do Marco botar pra mamar os 2 astros por conta do seu fruto? Cara, eu acho que se você for pensar que o Marco é uma ave, né, apesar de ser a Fênix, e eles são dinossauros, teoricamente teria todo um motivo evolucional, né? A gente sabe que os dinossauros evoluíram para se tornar aves. Inclusive, recomendo muito Quando as Baleias Caminhavam, que conta a história de alguns animais modernos e como eles evoluíram. E claro, falam de aves também, que evoluíram de dinossauros. Claro que é um pouco zoeira, né, porque não tem nada a ver essa parada de evolução, Akuma no Mi, Akuma no Mi, mas acho que justamente porque King e Queen têm a Akuma no Mi ancestral do Pteranodon e do Brachiosauro, eles têm muita resistência física. As Akuma no Mi zooancestrais são hiper poderosas e esse aspecto da resistência, elas são diferenciadas. Então acho que o Marco tá solando, tá humilhando, mas ele não vai tancar tanto tempo assim, porque parece que ele tá chegando no limite da estamina, e os caras, eu acho que por mais que estejam tomando golpes muito fortes, eu acho que eles não vão ser nocauteados ainda. Então o interessante pro Marco é acabar essa luta o mais rápido possível, porque numa luta de resistência, por mais que ele seja a Fênix milagrosa que resiste a tudo, acho que numa luta de resistência ele pode ser derrotado. Contra os 2, claro. Se for contra um só, Marco sola, senhor. Rafa Castro perguntou: se você pudesse tornar alguma teoria canônica, qual seria? Cara, eu vou falar de 2 teorias, tá? A primeira teoria é a teoria do Thunderbird, Akuma no Mi do Dragon. Vou deixar passando aqui em cima, o Lip fez essa teoria, ele pegou da gringa e ficou excelente. Depois que eu vi o vídeo dele, eu fiquei apaixonado por essa teoria.
acho que tem tanto embasamento interessante, seja a questão indígena, seja a questão do mistério do Dragon, até a tatuagem, eles têm uma conexão, a gente recomenda demais, vamos ver agora. Essa teoria se tornar canônica, ó, vou ficar assim, ó, Oda, você é do caralho, foda, hype, monstro, e enganar todo mundo, que todo mundo acha que a Akuma no Mi do vento é a certa pro Dragon, mas se for do Thunderbird, porra, aí ia mudar tudo, ia ser fantástico. A segunda, claro, é Shanks vilão. A gente tem, de fato, poucos indícios, né? Coisas mais circunstanciais, mas eu sinto que existe uma narrativa por trás de todas as ações do Shanks que podem ser explicadas por ele ser realmente um vilão e ver o Barba Negra como principal rival dele. Porque o ethos do Shanks, desde que ele apareceu como um pirata poderoso em Yonkou, foi meio que parar o Barba Negra, e muita gente pensava que era por um carinho pelo Ace ou por uma preocupação na vilania, na maldade do Barba Negra, mas pode ser também uma questão de profecia. Vai que ele é filho do Shebek, vai que estamos falando de Rox de Shanks, e ele também quer ser o rei do mundo, que nem seu pai, e descobriu que o Barba Negra também quer ser rei do mundo, também carrega a vontade de Shebek, então os dois maiores rivais vão se enfrentar, e a gente achando que o Shanks é do bem, na verdade é um vilão, e também vai ser um dos caras que mais vai impedir o Luffy de chegar a seu sonho, vai ser o guardião de Roadstar, vai ser o cara que vai estar em Laugh Tale, vai ser o cara que vai rivalizar com o Luffy, porque ele também é o Imperador dos Mares, e ele também quer chegar ao One Piece e ser o rei do mundo, o rei dos piratas, o que for. Então é isso, galera. Muito obrigado quem ficou até aqui. Chequem o vídeo que tá passando, deem seu like, se puder, se inscreva e, se for para ser o melhor do mundo, clica no sininho. Então, é isso, galera. Valeu!